Olá, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma meditaçãozinha hoje, básica na Palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre a questão da reconciliação, o medo da reconciliação. Você sabe o que significa o medo da reconciliação? É quando você ou eu, nós, quando cometemos algum pecado contra alguma pessoa, e quando nós erramos feio com alguém, nós queremos procurar aquela pessoa para nos reconciliar, para pedirmos perdão para aquela pessoa. E às vezes o que mais nos atrapalha é o medo. Medo de saber como aquela pessoa vai reagir quando nós formos pedir perdão ou tentar nos reconciliar com ela e tentar resolver aquela situação com aquela pessoa, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que pedir perdão, errou, pede perdão, nós temos que pedir perdão. Então hoje eu vou falar de Pedro, apóstolo Pedro. Mas não sei se você já parou para observar, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, que às vezes quando a gente comete um erro muito grande, que às vezes a gente fica até com vergonha de entrar na presença de Deus. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. A gente cai, a gente erra, a gente peca com alguém, peca alguma coisa, e você fica até com vergonha de entrar na presença de Deus, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você não tem mais prazer nas coisas de Deus, porque aquele pecado, aquela coisa errada que nós fazemos, aquilo fica nos atormentando, fica nos consumindo. Mas ficar nessa situação e não procurar reverter isso é justamente o que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer que a gente fique nessa situação, sabe? E não nos reconciliarmos com o nosso irmão. E às vezes as pessoas que pecam contra a gente têm medo também de nos procurar com medo da nossa reação. Mas se algum dia você já pecou contra alguém, o conselho que eu te dou é busque a reconciliação. É difícil, é complicado, é um caminho longo, e espinhoso a busca da reconciliação, mas nós temos que buscar. É difícil, não é fácil. E quando alguém também se aproxima de nós para querer pedir perdão, nós temos que ser receptivos, evitar guardar a mágoa, porque isso não é bíblico. Raiz de amargura não é bom. Já dizia William Shakespeare, guardar ressentimentos é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Então, não guarde ressentimentos de ninguém. Por pior que seja que a pessoa fez com você, não guarde ressentimentos. Libere o perdão, porque quem não libera perdão fica preso. Mas nós estamos falando aqui no caso contrário, da gente pedir perdão. Tá? Eu vou ler um texto aqui rapidinho com vocês que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, que vem dizendo o seguinte, ó: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Essa passagem aqui para mim, eu acho essa passagem extremamente importante. Por quê? Todo mundo sabe muito bem que entre os discípulos tinha um camarada que era um garganta, que era um tal de Pedro. Pedro era falastrão, Pedro falava demais. E por diversas vezes Pedro se colocou numa posição como um valentão, como um cara que falava muito, que se onde Jesus fosse, ele ia com Jesus, entendeu? Que ele falou que ele morreria por Jesus, mas só que teve um período que Jesus falou assim: Pedro, Pedro,
o diabo já andou te peneirando, e eu roguei ao Pai por ti. Porque Jesus sabia que o diabo tinha um olho muito grande de Pedro, que Pedro tinha um ímpeto muito grande. Pedro era um camarada extremamente voluntarioso. Mas, em compensação, às vezes o falar demais pode complicar a vida de uma pessoa. Tá? E em determinado momento, Pedro fala o seguinte: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Todo mundo sabe que Pedro falou isso. E teve também uma passagem onde Jesus fala assim: ó, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Pois é. Quando Jesus foi preso, estava lá diante de Caifás, e as pessoas começaram a reconhecer Pedro e falaram assim: ó, você é um deles. Pedro falou: não, eu não sou aquele homem não. E lembrando que Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E pegaram, falaram que Pedro, olha, você estava com ele. Pedro falou assim: não, eu não conheço esse homem. Outra pessoa chegou e falou assim: não, você se veste e fala como os deles. E Pedro: não, isso é mentira. E na terceira vez, Pedro chegou até falar um palavrão. E um dos evangelhos fala que ele chegou a falar um palavrão. Mas só que nesse momento, quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, sabe o que aconteceu? O galo cantou. Que o galo cantou, Pedro lembrou: rapaz, agora eu neguei o meu mestre, neguei ele diante dos homens. O que acontece depois disso? Depois disso, Jesus é crucificado, ele morre e ressuscita. Mas olha só o que o anjo que estava lá dentro do sepulcro falou, no versículo 7. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós. Engraçado, os discípulos de Jesus nesse momento eram 11, que Judas já tinha saído para se matar. Mas Jesus falou, citou o nome de quem? De Pedro, justamente de Pedro, aquele que tinha negado ele 3 vezes. Impressionante isso, né? Como é que a Bíblia é interessante, alguns fatos que a gente percebe, aqueles insightzinhos assim, a gente começa a fazer um link de uma coisa com a outra. Olha só o que acontece. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado, o que acontece? Ele aparece a muitas pessoas. Ele aparece para Tomé, aparece para muita gente mesmo. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus. Jesus chega para Maria Madalena e fala assim: ó, todo o poder me foi dado. Só que Jesus estava prestes a ser assunto ao céu. Jesus tinha que ir para o céu. Só que antes dele ir embora, gente, ele tinha um probleminha para resolver. Ele tinha que acertar uma situação toda. Que situação era essa que ele tinha que acertar? Ele tinha que resolver o caso de Pedro. Ele tinha que restituir Pedro. E se você for observar, nas passagens que tem logo a seguinte, das aparições de Jesus, Pedro não está em uma delas. Pedro está sumidinho, quietinho. O que Pedro estava? Pedro tinha, saído fora. Ele devia ter pensado assim: agora para mim não tem mais jeito. Eu pequei contra o meu Senhor, ele me avisou, eu pequei, eu errei, e agora eu não faço mais parte da equipe dele. Você já parou para observar que às vezes quando você está no seu local de trabalho, às vezes chega lá o teu chefe, o pessoal do RH, o teu chefe chega para você e fala assim: fulano, chega aqui, eu quero conversar com você. Aí você pergunta: caramba, o que foi que eu fiz agora? Aí o cara já gela, você deve ter acontecido alguma coisa, ou você mandado embora, aquela coisa toda. Mas não, mas Jesus fez o seguinte: Jesus pegou e falou com Pedro: Pedro, vamos ali no cantinho que eu preciso conversar com você. Aquela conversa, né, de tete a tete. Jesus tirou Pedro do meio de todo mundo, bateu um papo com Pedro. Aí Pedro já deve ter ido assim: rapaz, agora esse cara vai me esculachar. Esse cara no mínimo vai falar para mim assim: ó, você não serve para andar mais comigo, porque você me negou. Comigo você não anda mais. Já viu pessoas assim, que quando alguém comete um erro com ela, ele fala assim: ó, comigo tu não anda mais. Tá perdoado, mas comigo tu não anda mais. Eu aqui, você lá, se você vir no lado da rua, eu atravesso. Tá perdoado, você tá perdoado, mas eu não quero mais papo com você. Eu não quero mais ter comunhão com você. Jesus fez justamente o contrário. Sabe por quê? Porque tem uma passagem também lá, que Pedro fala assim: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? Jesus, não, 7 não. 70 vezes 7. Perdoar a pessoa 70 vezes, 70 vezes 7 não, 70 vezes 7 vai dar 490. Perdoar uma mesma pessoa 490 vezes é meio complexo, não é?
Mas só que o ser humano, na sua limitação, ele fala assim, ó, o que eu tinha que falar com essa pessoa eu já falei, o que eu tinha que perdoar eu já perdoei, agora já chega, ela lá, eu cá, ele lá, eu cá. Eu não quero mais papo com esse cara, eu não quero mais papo com ela, e assim vai. Porque a nossa natureza é não querer perdoar muito. A gente perdoa, 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 mas chega um certo ponto que a gente fala assim, ah, não, já chega, já deu, já deu, já deu. Não é assim que a gente faz? A gente se afasta da pessoa. Só que com Jesus foi o contrário. Jesus chamou Pedro para conversar e falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou, Senhor, eu te amo. Ele falou assim, ó, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro falou, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele falou assim, apacenta minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes aí? Aí Pedro desaba, que ele falou assim, poxa, eu neguei ele 3 vezes e ele está me perguntando 3 vezes. E aí que está a chave dessa história. Aí Pedro falou, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. O Senhor sabia que Pedro amava. O Senhor sabia muito bem disso. Aí ele falou assim, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Perceba que nós, como seres humanos, quando as pessoas pecam contra a gente, a nossa tendência é nos afastar. Mas Jesus, ele traz para ele, porque ele sabia quem era Pedro, ele sabia que Pedro poderia dar muitos frutos e Pedro deu. Tanto é que Pedro, no primeiro evangelismo dele, ganhou mais de 5.000 almas. Lá está lá registrado no livro de Atos. E assim que deve ser. Nós não devemos descartar as pessoas. Se alguém errou contra você, meu irmão, perdoe. Perdoe, libere o perdão. Porque quando você libera o perdão, quem está ficando livre é você também. Porque a falta de perdão, ela prende a gente. A falta de perdão. Lembra daquilo que eu falei para vocês sobre William Shakespeare. O que ele falou? Guardar ressentimentos é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, libere o perdão, porque o amor de Deus é incondicional. Só que o perdão de Deus é condicional. Porque ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, meu irmão, se você quer perdão de Deus, perdoe. Libere o perdão da mesma forma como Jesus liberou o perdão para Pedro, que Pedro traiu Jesus. Foi uma traição muito grande. E olha que Jesus falou assim, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Foi contradição? Não. Foi amor, foi restauração. Jesus restaurou a vida de Pedro através do perdão. E muitas pessoas podem ser restauradas através do seu perdão. Perdoe. Tá bom? Espero que essa meditação hoje tenha falado com você. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, galera. Meu nome é André, eu não sou teólogo, mas eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Tchauzinho. Fui.